Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto. O tema aqui é sobre a tradição, né? Sola Escritura, né? Só existe na cabeça de protestante. Aqui, não sei se é Rafael Pablo. Diz ele que está refutando o diácono, né? E diga sola escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo. E hoje eu vou reagir ou responder a um vídeo do diácono João Vitor Mariano. Diácono João Vitor Mariano, né? Vamos ver a resposta e vou dar outra resposta em cima em defesa do diácono também. Certo? Ele faz uma defesa de que o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 não fala sobre o sola escritura, não dá embasamento ao sola escritura, e que o sola escritura só existe na mente maluca dos protestantes. Bem, ele não fala dessa forma porque o João Vitor Mariano é uma pessoa muito educada, ele faz uma apologética muito respeitosa. E foi justamente por isso que eu escolhi esse vídeo para responder, porque eu quero responder pessoas que sabem debater. Né? É óbvio que nós eu sou mais ignorante, né? Claro, né? Contra a doutrina, contra o argumento que a gente acredita estar equivocado, mas sem atacar a pessoa. E me parece que o João Vitor Mariano faz esse tipo de apologética. Para terminar essa primeira introdução aqui, eu preciso dizer que eu vou responder o vídeo dele em 2 vídeos. Nesse vídeo aqui, eu vou responder apenas a primeira parte, onde ele trata do texto em si. Que ele faz argumentos sobre o texto ali de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Na segunda parte desse vídeo, que eu vou postar mais para frente, eu vou responder aos textos que ele embasa a questão da tradição. Porque tem um momento do vídeo que ele sai um pouco do texto e começa a falar sobre os outros textos que, segundo ele, embasam sim a utilização da tradição como ensinamento bíblico ou como um ensinamento que também é infalível, ok? Mas vou dar uma resposta. Se não fosse a tradição apostólica, católica, romana, tradição, fundamento dos apóstolos, não teria escritura. Desce o Espírito Santo, isso até um bebê sabe. Os apóstolos começaram a pregar a palavra oral, porque não tinha nada escrito no Novo Testamento, os 27 livros. Só tinha o Velho Testamento. Velho Testamento. Os 47 escritos, certo? Desce o Espírito Santo, os apóstolos saem para pregar, para anunciar a mensagem que Cristo passou para ele. E eles, né? E que ele estava sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Falando através deles. E através disso vem surgindo a tradição. E Paulo vem falar para nós, Paulo, a verdade não está na Escritura. A divina verdade sabedoria será conhecido pela igreja. Que igreja? Que guardou a tradição. Que igreja? 1 Timóteo assim, que é a coluna sustentáculo da verdade. Que está todo o depositório da verdade. Todo o ensinamento, tanto oral e por escrito, embasado no magistério. Tradição, escritura e magistério. Magistério, tradição e escritura estão entre si unidas. Catecismo, parágrafo 80. Certo? Você pega aqui, ó, Paulo vem nos alertar, 1 Timóteo, no texto 3,15, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade, em 2 Tessalonicenses, Paulo vem falar uma coisa muito interessante pra gente também. Aqui, ó, 2,15, assim, pois, irmãos, ficar firme e conservai o ensinamento que de nós aprendeste, seja por palavras, não escrita, por palavras, pregação oral, que é a tradição, seja por carta nossa, depois escrita, carta por nós, que são as colunas sobre o pastoreio e sobre as colunas, que é sustentáculo da verdade. Por isso que Paulo está falando, e apartar daí aquele que não segue a tradição, que são os divisores que só tem Bíblia. Simples entender isso. Interessante, os protestantes ele quer ser os porta-voz. Os protestantes ele quer ser a solução. Para ele, a Igreja Católica se corrompeu. Para eles é só Bíblia, mas esquece da tradição e do magistério, que vem a Escritura. A palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, mas vem da onde? Pelo magistério.
Pelo fundamento dos apóstolos. Saiu do fundamento dos apóstolos, você está caminhando fora da verdade. Porque a tradição oral e escrita carta por nós, apóstolos, é o caminho da verdade, que é o baluarte da verdade. Certo? Não é só a escritura. A escritura é um cumprimento em unidade com o magistério e com a tradição. Essa segunda parte a gente vai postar um outro dia. Aqui nesse vídeo vamos tratar especificamente do texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 e dos argumentos apresentados pelo diácono João Vitor Mariano. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Então vamos lá, vamos reagir então aos argumentos do diácono João Vitor Mariano a respeito do Sola Escritura. E eu estou ali em ciminha e não embaixo, porque ele vai colocar o texto ali embaixo. E para não atrapalhar a sua visão a respeito do texto, então decidi colocar a janelinha ali em cima. Esse aqui é o segundo vídeo. Nós vamos analisar aqui um outro texto que também é muito utilizado e eu vou mostrar para vocês na tela. Temos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Esse texto aqui é um clássico utilizado aí pelos protestantes, pelos irmãos protestantes. Opa, alguém falou lá no comentário, não chama eles de irmãos, chama eles de primos. Irmãos ou primos? Gostei dessa. Mas somos irmãos em Cristo Jesus. Não é a discordância, né, que vai fazer com que nós fiquemos em pé de guerra. Aliás, este canal aqui é da paz. Nós apenas respondemos as questões por meio da apologética, que é a defesa da fé. Protestante e católico não tem acordo. Você acha que um protestante ele vai para a igreja só se converter a católico? Como diz o padre Paulo Ricardo. Não tem como mudar isso. Os protestantes, esse é o fundamento deles. Protestar e contra a igreja de Cristo. Para eles são a verdade. Para eles são uma solução. Esse texto aqui, ó, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Com visão magistério, sim. A escritura com visão do magistério, ela é toda perfeita. Sem brecha nenhuma. Auto-interpretação pessoal já tem brecha. E Paulo está falando que toda a escritura é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, que falava através dos apóstolos. E a escritura é inspirada por quê? Por autores católicos, apostólicos romanos, inspirados pelo Espírito Santo. Em unidade com a cabeça, em unidade com a igreja mística e com o pastoreio universal. E aí a escritura é inspirada sim pelo Espírito Santo. Toda a escritura. Se tem uso pessoal, já está dando brecha. Que se é o Espírito Santo que inspirou autores, Espírito Santo que escreveu, inspirou pessoas para escrever, apóstolo, para ser o baluarte da verdade, está na coluna sustentáculo da verdade. Se apartou da coluna do sustentáculo da verdade, está fora. É uso pessoal, interpretação pessoal. Paulo fala que toda a escritura é inspirada, como a Bíblia que é completa. É a Bíblia protestante que está tirada o 7 e amputada. A Bíblia inspirada que vem do magistério, corretamente. Escrita de acordo com o pastoreio e visão do magistério. A escritura, toda a escritura é inspirada assim. Por que vocês tiraram os 7 livros? E Martinho Lutero queria tirar a carta de Tiago. Fala que é carta de palha para formar suas doutrinas. Aí tá certo, né, protestante? Aí o cara quer refutar o diácono. É mais um herege que tem o uso pessoal da escritura, que não vai se converter. Sacramento, esse tipo de coisa, nós utilizamos essas mesmas palavras, mas os universos são distintos, ou seja, isso aí deve ser os teólogos protestantes, os doutores, tal, etc, que se auto-uge conhecedor. Quando eu falo salvação, fé, igreja. E estabelecer esses limites não é ficar em pé de guerra, é esclarecer para católicos
e deixar muito claro para os católicos terem consciência disso, que o protestantismo, na visão católica, é sim uma heresia cismática. E tá tudo bem, eu não me ofendo quando alguém me chama de herege cismático, né? Quando algum católico me chama de herege cismático, eu não me ofendo, porque eu entendo que para o catolicismo é exatamente isso que é o protestantismo. Assim, quando o protestantismo também chama o catolicismo como uma seita apostática, não é um ataque pessoal, não é um pé de guerra, como ele diz. É apenas estabelecendo os limites claros. Olha, para nossa fé, aquilo que vocês acreditam é, na verdade, apostasia. É uma seita. Por que pé de guerra? Porque os caras protestantes vêm 16 séculos de atrás, em 1700, por rebeldia, e continua no erro. Perseguindo a igreja, degrinindo a igreja, negrinindo o pastoreio, negrinindo Nossa Senhora, vocês são idólatras, vocês estão errados, a igreja católica se corrompeu, etc. É esse gênero que você vê do protestantismo. Os caras não querem pregar a palavra, ele prega a palavra, dando afinetada no magistério. Simples isso aí, entender. Não tem conversa. Por isso que é muito protestante voltando para o catolicismo. Quando eles voltam para o catolicismo, eles se tornam pregadores e começam a defender e amar essa igreja. E refutar esses hereges aí, mesmo, é herege mesmo. Porque tá falando mal da esposa de Cristo. Tá degrinindo a esposa de Cristo. É uma só verdade, é uma só fé, é um só batismo. E a verdade será conhecida se a Bíblia é completa, se é inspirada por Deus, como você fala, será reconhecida, Efésios 3:10. E os hereges também é conhecido pela igreja. Aqui, ó, Efésios. Vou encerrar esse vídeo aqui, porque o vídeo é muito longo e está contando muita história. Padre educado eu não sou não, cara. É palavra, é verdade, escritura e ponto final. Esse é o meu pensamento. Se tem pensamento ao contrário, não tô nem aí para ele. Tô com pensamento, visão do magistério. Eu sou guiado pelo magistério. Não por professorzinho, por teologuinho protestante, por doutor protestante, não. Sou guiado pelo magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade, e a Bíblia me dá esse respaldo sim, para mim escutar a voz da igreja. Efésios 3:10. Aqui, ó. Assim de hora em diante, as denominações... Oi, nego. Ajuda o menino pegar a viola dele. Tá, já vou. A potestade celeste pode conhecer pela igreja, a fina diversidade da sabedoria divina, ó, pela igreja. Como eu conheço se esses textos aqui em 2 Timóteo 3, que ele está, os debates é sobre isso, se é inspirado por Deus. Aqui, ó, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ó. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torne perfeito, capacitado para toda boa obra. Como vou conhecer que isso aqui, a escritura é inspirada por Deus? Pelo magistério, pela tradição, pelos fundamentos dos apóstolos, não por esses hereges aí. Salve Maria, sou missionário São Roberto.